Salve os crentes pentecostais com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa igreja que se põe de pé em reverência à palavra do Senhor. Mas também eu quero aqui ser grato à vida de cada um que aqui chegou nesta noite. Ser grato ao nosso irmão Sérgio, que esteve na direção do trabalho até agora. E já foi falado aqui nesta noite, nosso pastor se encontra lá em Atapu, juntamente com a missionária Esther. Deve estar retornando por volta de umas 21 horas. E por essa razão não está aqui nesta noite. Peço à igreja que esteja orando pela vida do nosso pastor e sua esposa, para que ele possa fazer um retorno tranquilo. Amém? Quem aqui crê que o Espírito Santo de Deus está neste lugar? Glória a Deus. Foi lido aqui por Cacá, por Sérgio, Lucas 1,37. E eu creio que o Espírito Santo está neste lugar. Não é o mesmo versículo, mas o versículo que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus direcionou para que possamos estar meditando nesta noite, está no Evangelho de Lucas. Lucas 2,52. Os irmãos, quem puder, abrem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 52. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. A igreja toda achou. Glória a Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Amém. Cubram vossas cabeças, se liga no céu e assim oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, justo, eterno e maravilhoso Deus, Deus amado, Deus querido, Pai, em nome de Jesus, e aqui está a tua igreja, ó Pai, neste momento, ó Pai, culto de adoração a Ti, ó Senhor, mas para também, Senhor, receber, Deus, da tua parte, a palavra, Senhor. Pai, que eu seja apenas instrumento usado em tuas mãos, Senhor, para transmitir aquilo que tu queres, Senhor, para a tua igreja, ó Pai. Abre nosso entendimento, Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para que possamos ouvir e compreender aquilo que tu queres falar com cada um de nós nesta noite, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é assim que fazemos essa oração neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus, os irmãos podem sentar, em nome de Jesus. Irmãos, o Evangelho, conforme escreveu Lucas, ele foi escrito por volta do ano 59 depois de Cristo, e alguns historiadores chegam a afirmar que este Evangelho, ele na verdade seria uma epístola, seria uma carta, porque se observarmos lá no capítulo 1, nós veremos que esse evangelho está direcionado a uma pessoa específica. Ele está direcionado a Teófilo, talvez um grego, talvez um ex-senhor do doutor Lucas. Lucas era um médico. O apóstolo Paulo chega a o citar em suas epístolas como o médico amado. Era um homem instruído. E ao escrever esse evangelho, Lucas estava retratando, não como testemunha ocular, mas com depoimento de testemunhas oculares, de tudo aquilo que haviam visto Cristo falar, dizer e fazer. E ele escrevia esse evangelho para relatar a Teófilo todas essas coisas que haviam acontecido. Lá no capítulo 1, nós vemos no versículo 4, que Lucas cita: para que conheças a certeza das coisas
que já estáis informado. Amém? Então, o Evangelho de Lucas, ele traz uma visão de Jesus como sendo Filho do Homem, uma visão de tema central, como uma visão humanizada de Cristo, focando no Jesus humano, no Jesus homem, no Jesus igual a mim e a você. Nós temos os 4 evangelhos, não apenas os sinóticos, mas também como o evangelho de João, diferenças sutis e às vezes um pouco maiores. O evangelho de Mateus, ele procura citar Jesus como um rei, como o verdadeiro Messias. O evangelho de Marcos, ele traz no Jesus uma visão de servo, o rei que se torna servo. O evangelho de João, ele traz um Jesus divino, trazendo a deidade de Jesus, mostrando, focando Jesus como sendo Deus que ele realmente é. E Lucas traz, como já foi dito, uma visão humanizada de Jesus. Podemos observar no Evangelho de Lucas, logo no seu início, algumas passagens que outros evangelhos eles não focam tanto. Como, por exemplo, desde as suas origens e desde as origens de João Batista, o nascimento de Jesus, a juventude de Jesus. E aqui no capítulo 2, lá no final do capítulo, que foi a passagem que nós lemos, lá no versículo 52, Lucas afirma: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Este texto sagrado, ele revela o perfeito crescimento do menino, do jovem Jesus. A Bíblia nos fala que ao participar das festividades da Páscoa, lá em Jerusalém, a família de Jesus, ela retorna. E ali, após um dia de viagem, ao consultar os parentes e os conhecidos, Maria e José, eles dão por falta de Jesus. Onde está Jesus? Então eles retornam a Jerusalém. E ali encontram Jesus no meio dos doutores, ali no templo, ensinando e ouvindo, interrogando aqueles doutores da lei. E o versículo 48 ele fala: e quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe, e disse sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E o versículo 49, Jesus diz: e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então, na sua juventude, Jesus já sabia da sua missão, já tinha conhecimento dos propósitos de Deus, da sua missão, como alguém divino, não só como um jovem, não só como um homem, mas também como alguém divino. Mas a Bíblia também nos fala que Maria e José não compreenderam aquelas palavras de Jesus. E no versículo 51, e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. O que isso quer dizer? Que Jesus, ele era e é Deus. Jesus não era um jovem comum da época. Jesus sabia claramente o objetivo de Deus para com a sua vida. Mas a Bíblia nos fala que Jesus era sujeito. Jesus obedecia a Maria e a José. E é isso que eu quero aqui tratar nesta noite, desse caráter humano de Jesus. Focar não no Jesus Salvador apenas, não no Jesus Rei dos Reis, não no Jesus como Deus, mas no Jesus como humano, ser humano. O crescimento, o desenvolver de Cristo, sendo sempre perfeito para a sua idade. Jesus era o perfeito modelo de crescimento intelectual, crescimento físico, crescimento espiritual e crescimento social. Aí alguém pode me perguntar: mas por que, meu presbítero, o senhor quer dar um foco nesse Jesus humano, nesse Jesus ser humano? Porque a Bíblia nos fala, através do apóstolo Paulo, que devemos ser imitadores dele, como ele era de Cristo. Então, por consequência, devemos ser imitadores de Cristo. E que melhor referência de caráter, que melhor referência de intelecto, de espiritualidade, de que o próprio Jesus.
Então, ao observarmos o Jesus humano, podemos ter uma referência de um caráter cristão, daquele que era o ser humano perfeito, o único ser humano perfeito. Glória a Deus. Crescimento intelectual. Crescia Jesus em sabedoria. Aqui fala do crescimento intelectual. A sabedoria é a fonte da inteligência. A inteligência é a fonte de toda intelectualidade. Jesus, ele obedecia seus pais, como foi falado. Jesus buscava o conhecimento. Jesus buscava o crescimento, porque Jesus sabia que o seu crescimento espiritual dependia também do seu conhecimento das Escrituras. Então, da mesma forma, somos nós, irmãos. Muitas vezes queremos ser mais espirituais, queremos em sinceridade de coração caminhar em santidade, buscar aquilo que é de Deus. Mas como podemos fazer muitas vezes a vontade de Deus se não conhecemos as Escrituras, se não conhecemos aquilo que Deus quer falar conosco, se não damos ouvidos à voz de Deus? E como é que Deus fala com o crente, irmãos? É através da oração? Também. Mas principalmente através da palavra. Através das Sagradas Escrituras. Deus fala com o crente quando abrimos as Escrituras e vemos a sua palavra, e lemos a sua palavra. Vemos tudo aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós. É a palavra que revela a perfeita e boa vontade de Deus para o crente. É através da palavra que nos alimentamos. É através da palavra de Deus que crescemos espiritualmente. É através da palavra que conhecemos os planos de Deus para nossas vidas. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Em Lucas, lá no capítulo 2, versículo 46 e 47, como foi citado aqui, ele escreve que aos 12 anos de idade, Jesus se encontrava sentado no meio dos doutores. Todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Glória a Deus. Lá no versículo 40, Lucas escreve que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Podemos nos questionar: Jesus sendo Deus, será que ele não conhecia as Escrituras? Jesus sendo Deus, será que ele já não conhecia aquilo que estava escrito na Bíblia? Jesus sendo Deus, será que ele não conhecia a vontade do Pai? Lógico que conhecia. Mas Jesus ele estava ali como um ser humano. Jesus estava ali para crescer também como ser humano, mas principalmente para nos dar um exemplo. Se quisermos ser imitadores de Cristo, devemos olhar para Cristo. Devemos olhar para aquilo como Cristo se comportava, como Cristo agia em determinadas situações. E Jesus ali, ele estava dando um exemplo de como nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, devemos nos comportar, buscando aprender mais da palavra de Deus. Segundo ponto, irmãos, o crescimento físico. E crescia Jesus em estatura. Isso está lá no versículo 52 que nós lemos. Aqui fala do seu crescimento físico. Nosso crescimento físico deve ser perfeito. Em Efésios 4:13, Paulo afirma que todos devemos atingir a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando falamos de crescimento físico, nos questionamos às vezes. Quando comecei a estudar essa palavra, eu me questionava: o que isso tem a ver com nossa fé? Somos templo e morada do Espírito Santo. Então, o crescimento físico de Jesus tem a ver com o seu caráter perfeito. Jesus não possuía vícios, Jesus não fumava, Jesus não usava drogas, Jesus tinha uma vida perfeita. Então muitas vezes, irmãos, fazemos coisas que agredimos o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Sim, somos salvos, somos cristãos aqui, eu tenho certeza que ninguém mais bebe, ninguém mais fuma. Mas não é apenas assim que Jesus
Ele está falando conosco. Muitas vezes, quando não cuidamos da nossa saúde, quando deixamos de ir ao médico, quando deixamos de fazer aqueles exames de rotina, não estamos cuidando de nós mesmos, estamos relaxando de nós. O nosso crescimento físico, ele também é um dos aspectos do qual somos imitadores de Cristo. Jesus era perfeito como ser humano, e devemos sempre nos lembrar que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aqui estamos nessa peleja que está se iniciando da reforma do templo, na verdade da construção, né? Porque praticamente nada disso aqui vai continuar, vai ser tudo novo, coisas novas. Eu creio, a irmã Valquíria está dando ali um glória. Eu creio, igreja, eu creio verdadeiramente que algo novo que já foi feito aqui neste lugar, mas Deus ainda tem mais. Deus ainda tem mais. Eu creio pelos olhos da fé, essa igreja aqui, concluída, uma grande festividade, comemorando um grande banquete da terra e do céu. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, da mesma forma, irmãos, como cuidamos do templo, das paredes, do templo físico da igreja, como nos empenhamos, cuidemos também do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Terceiro ponto, o crescimento espiritual. E crescia Jesus em graça diante de Deus. Aqui fala do seu crescimento espiritual. Em 1 Coríntios 3,7, Paulo afirma que é Deus quem dá o crescimento. Portanto, o próprio Deus que deseja o nosso crescimento espiritual. A Bíblia, todos os evangelhos nos mostram um Jesus extremamente espiritual, um Jesus que orava, um Jesus que conversava com o Pai, um Jesus que jejuava, um Jesus que estava em um relacionamento constante com Deus. Jesus nos afirma que lá quando ele está no jardim do Getsêmani, que ele pede para os seus discípulos, para os seus apóstolos que estavam com ele, vigiar, para que não caíssem em tentação, porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Jesus está nos orientando a viver uma vida de oração, a viver uma vida de vigilância. A força do crente, a vitalidade do crente, é quando ele possui um relacionamento íntimo com o Pai. Como é que queremos ouvir a voz de Deus? Como é que queremos ter esse relacionamento com Deus, se muitas vezes só abrimos a Bíblia quando chegamos na igreja? Se muitas vezes não oramos, ou quando oramos, fazemos aquela oração formal. A gente se ajoelha muitas vezes e fala apenas aquelas palavras repetitivas. Parece um disco arranhado, né? Jesus, abençoa minha família, abençoa minha casa, amém. Irmãos, Deus, é verdade que Deus conhece nossos sentimentos, meu irmão Sérgio. É verdade que Deus conhece os nossos corações. Mas a Bíblia nos fala que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer ver o nosso verdadeiro sentimento diante dEle. A sinceridade. Quando estamos no mundo, muitas vezes, quando estávamos no mundo, é bem verdade que tínhamos aquele melhor amigo, né? aquele mais chegado, né? O brother, o chegado, o parceiro, seja lá a gíria que usávamos, né? E muitas vezes confidenciávamos aquelas coisas que no nosso dia a dia com esse amigo mais chegado, coisas que não contávamos nem para os nossos pais, mas muitas vezes é verdade, irmão. Tem muita gente que é assim, parece que esconde as coisas da família, mas chega um amigo, um companheiro da rua, muitas vezes confidencia mais coisas do que a própria família. E por que não fazer de Deus, não fazer de Jesus esse melhor amigo? Por que não fazer isso? Por
no teu quarto, as portas fechadas, seja de madrugada, o sono batendo, no silêncio, sem nada para te distrair. É nessa hora que nós falamos com Deus. E também no silêncio, sem nada para nos distrair. É nessa hora também que Deus fala conosco. É nessa hora que Deus responde. Quando tratamos com uma intimidade, não uma intimidade desrespeitosa, mas uma intimidade de alguém que você confia, de alguém que você sabe que vai te ouvir e que vai te responder. É esse tipo de relacionamento que o crente tem que ter com Deus. Buscar esse relacionamento com Deus. E à medida que buscamos esse relacionamento com Deus, é a partir daí que obtemos um crescimento espiritual. É a partir daí que temos mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é deixar Deus direcionar as nossas vidas. Ouvir a voz de Deus é ter a sabedoria dada por Deus para não tomar certas atitudes intempestivas. Ouvir a voz de Deus é ter calma, mansidão. Ouvir a voz de Deus é ser direcionado pelo Pai. Glória a Deus. Em 2 Pedro 3,18, o apóstolo Pedro nos aconselha dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele glória tanto agora como no dia eterno. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Esse crescimento espiritual nós vemos em várias passagens da Bíblia. Lá em 1 Samuel 3,19 a Bíblia afirma que crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Glória a Deus. Que possamos também não deixar as palavras do Senhor cair em terra. Que possamos ter a sabedoria, que possamos ter o discernimento, estar com os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz de Deus, pois disso depende o nosso crescimento espiritual. Crescimento social. Eita, isso aqui é complicado. O que quer dizer o crescimento social, irmãos? Será esse crescimento que muitas igrejas atualmente pregam por aí? Será esse crescimento que ouvimos que muitos pregam por aí, que você tem que dar algo em troca daquilo que Deus está te dando? É bem verdade que quando abençoamos a obra, Deus nos abençoa. Mas também é bem verdade que se Ele não abençoar, Ele continua sendo Deus e Ele sabe os propósitos que tem para a tua vida. O que não pode é fazer de Deus nosso servo, nosso escravo. Deus é Deus. Não podemos chegar à igreja e dizer: olha Deus, eu estou abençoando a tua obra por tanto aqui. Eu quero, determino que o Senhor faça isso na minha vida. Deus não está aqui para te servir, não, irmão. Deus não está aqui para servir a mim e a você, não. Nós é que estamos aqui para servir ao Senhor. Aleluia. Nós é que somos servos do Senhor. Glória. E o crescimento social é o crescimento perante os homens e a sociedade que vivemos. É quando olham para nós e enxergam verdadeiros servos de Deus, verdadeiros homens e mulheres de Deus, pessoas que cumprem a vontade de Deus, pessoas que amam o próximo. Quer ver um exemplo de crescimento social? É isso que foi feito hoje, Diego, lá em Itamaracá. É as pessoas olharem para a igreja, olharem para os cristãos, olharem para os servos do Senhor e enxergarem Cristo em cada um de nós, amando o próximo, socorrendo os necessitados, cuidando do pobre, da viúva, do órfão. Esse é o crescimento social. Porque no reino de Deus as coisas são um pouco diferentes, né? No reino de Deus as coisas são diferentes, meu diabo. Se você quer ser grande no reino de Deus, é preciso nesse mundo você ser servo. É preciso aqui você diminuir, que Ele cresça e eu diminua. Essa é a chave para se entrar no reino de Deus.
É você tratar o seu irmão, tratar o seu próximo da maneira como você gostaria de ser tratado. E é essa visão que Lucas ele dá em Cristo Jesus. Vivemos em um mundo de egoísmo. Vivemos em um mundo em que muitos se preocupam apenas nos seus próprios quereres, nas suas próprias ambições, naquilo que favorece a si mesmo. Muitas vezes a ambição humana é capaz até de passar por cima de amigos para alcançar objetivos. Vivemos em um mundo em que cada vez mais o amor tem esfriado. Vivemos em um mundo em que cada vez mais as coisas de Deus têm escandalizado. Vivemos em um mundo em que parece que ser cristão está se tornando motivo de vergonha. Eu não tenho vergonha de seguir o meu Cristo. Eu não tenho vergonha de proclamar a todo mundo que eu sou cristão. As coisas seculares são importantes na nossa vida, dependemos do nosso trabalho, daquilo que fazemos, do nosso estudo, mas as coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar. As coisas de Deus têm que ser prioridade. E o que é que Deus quer de cada um de nós? Que tratemos o nosso próximo com amor. A lei era severa, a lei de Moisés era severa. Quando Cristo veio, o que Cristo falou? Eu vou resumir. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar somente ao teu Deus, de todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E qual é o segundo mandamento? De forma resumida, amar o próximo como a si mesmo. E eu creio que com base nesses dois mandamentos, todos os outros se aplicam, igreja. Todos os outros se aplicam. Quando você ama seu próximo, você não quer que ele sofra, você não quer machucá-lo, você não quer ofendê-lo. Consequentemente, você não mata o seu próximo. Consequentemente, você não vai roubar o seu próximo, o seu irmão, que são os mandamentos da lei: não matar, não roubar. Enfim, quando você ama o seu próximo, você não adultera, porque você ama o seu próximo. Quando você ama a seu Deus, você não tem outros deuses ao lado dele. Então, esses dois mandamentos resumem toda a lei. Então, quando cumprimos esses mandamentos, estamos cumprindo a vontade de Deus. O desejo de Deus é que nosso crescimento seja completo. Deus não nos fez para sermos criaturas imperfeitas. O nosso pecado, a nossa ganância humana, a nossa ambição nos derrubou lá do Éden. A vontade de querer ser igual a Deus nos derrubou lá do jardim do Éden. A serpente, quando enganou Eva, dizendo: se comer desse fruto sereis como Deus. A ambição humana de querer ser igual a Deus nos derrubou. A partir daí nos tornamos seres imperfeitos, mas Deus não nos fez imperfeitos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. E por acaso Deus é imperfeito para nós sermos imperfeitos? De maneira nenhuma. Nós desfiguramos pelas nossas iniquidades, pelas nossas falhas, desfiguramos a imagem de Deus que existe em nós. Desfiguramos aquilo de bom e perfeito que Deus tinha feito em cada um de nós. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que nós merecíamos o inferno. Merecíamos estar ardendo no lago de fogo e enxofre. Mas Deus, na sua misericórdia, meu irmão, na sua misericórdia, Ele nos deu uma nova oportunidade de nos reconciliarmos com Ele.
De que maneira? Meu dirigente, enviando o seu único filho, imagem e semelhança de ser humano. Jesus se veio à terra como ser humano, assim como eu e você, de carne e osso, pele e sangue. Mas era um ser humano perfeito. E através do justo, que se tornou maldito na cruz do Calvário. Maldito não porque ele tinha feito algo de errado. Maldito porque ali ele carregou os pecados, as iniquidades de toda a humanidade e levou com ele na cruz. E ao olhar para Cristo, ser humano Cristo Jesus, o homem Jesus, perfeito, que carregou os nossos pecados, ao olhar para mim e para você, pecador, Deus está olhando para Cristo Jesus, perfeito. Quando Ele olha para o pecador, que sou eu e é você, Ele vê a imagem de Cristo Jesus, perfeito, ser humano perfeito, sem pecado, que morreu, que foi torturado injustamente. O justo foi julgado injusto, e a justiça de Cristo foi imputada a mim e a você, para que possamos ter uma nova oportunidade e resgatar essa imagem de Cristo que havíamos perdido. Irmãos, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Salmo 92, 12. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. Que possamos aprender, irmãos, a ser justos como Cristo Jesus. Que possamos nos espelhar em Cristo. Deus é tão perfeito nas suas coisas, que quando Ele nos enviou o nosso Salvador, aquele que iria remir o meu e o seu pecado, Ele não mandou uma figura sobrenatural, Ele não mandou algo do qual nós não pudéssemos nos identificar, mas mandou o seu Filho na forma de homem, para que possamos ver nele, através do seu sacrifício, dos seus sofrimentos, aquilo que cada um de nós merecia passar. Glória a Deus. Que possamos meditar nessa palavra, irmão. Que possamos a cada dia observar o comportamento de Cristo, como o jovem Jesus, adolescente, estava crescendo intelectualmente, crescendo fisicamente, espiritualmente e socialmente. E assim como o jovem Jesus ia aprendendo, que possamos a cada dia galgar degrau a degrau, crescendo espiritualmente. Como já disse aqui, a santificação é um processo contínuo, onde a gente vai degrau a degrau, a cada dia, chegando no reino de Deus. Mas para isso, nós não podemos ficar inertes. Temos que buscar esse relacionamento com Deus, buscar a santidade através do jejum e da oração e através das obras de amor. Amém? Que possamos ser como Cristo, imitadores de Cristo, do caráter de Cristo, o servo, o filho do homem, que se fez maldito por amor a mim e a você. Amém? Eu peço à igreja que me ajude a louvar o hino, que esse hino ele é muito bonito, ele toca bastante o coração, mas eu não sei se eu consigo louvá-lo sem a letra. Quem souber me ajuda. Eu não mereço tanto o amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Ouve, igreja. O Filho do Homem me
te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, Senhor, sou livre. Glória a Deus, o Filho do Homem, que possamos adorar verdadeiramente o Filho do Homem, porque Ele nos libertou do pecado, e hoje somos livres da garra de Satanás, somos livres das correntes que nos aprisionavam, somos verdadeiramente livres. Dá uma salva de palmas para Ele.